Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Debatologia Online, no número 66. Essa é uma atividade da Aracê, que é mensal e ela é de pesquisa e debate. E para quem não conhece, vamos falar rapidamente. A Aracê é uma instituição conscienciocêntrica, sem fins de lucro, com base no voluntariado e dedicada aos estudos da ciência conscienciologia. Tem sede em Domingos Martins, no Espírito Santo, e possui um campo de pesquisa e educação. Então, esse debate a gente adota o princípio da descrença e ressaltamos que os conteúdos aqui apresentados são de inteira responsabilidade do pesquisador e não expressam necessariamente a posição da Aracê ou quaisquer outras instituições conscienciocêntricas, pertencentes à Unicim, seus gestores, voluntários ou mesmo funcionários. Então, esclarecemos que esse debate está sendo gravado e a gente obedece à lei da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E caso você não queira disponibilizar o seu direito de uso de imagem e voz na gravação, então a gente pede para você deixar a câmera fechada e microfone também, e daí você faz a sua interação pelo chat. E aí os demais ficam aí com a, o convite de participar e fazer as suas interações e perguntas com a pesquisadora. Pode levantar a mãozinha, né, do aplicativo, ou mesmo indicar no chat que você quer participar e fazer alguma pergunta. Então, a gente pede também que essas perguntas sejam feitas de modo sucinto, objetivo, claro, para não se estender muito, e aí a gente otimizar que todos possam ter a sua fala, o seu momento aí de contribuição e participação. Então, a ideia geral é que todos nós possamos contribuir com a pesquisa da autora e a gente pode tirar dúvidas e isso vai com certeza ajudar e ampliar a visão de conjunto do tema de pesquisa da nossa convidada. Então, vamos aí dar as boas-vindas. É com satisfação que a gente tem hoje aqui conosco a pesquisadora Ana Paula Simões, e logo eu já vou passar a palavra para ela, mas antes eu vou ler o mini currículo. Então, a Ana Paula Simões é voluntária da Conscienciologia, professora, pesquisadora e autora. Ela atualmente é coordenadora da Comunicons e docente da atividade Escreva, Roteiros Evolutivos. O título do trabalho que ela está apresentando hoje para debate é Autataraxiometria fílmica. É uma palavra grande, mas já já a gente já vai destrinchar e entender o que que é. Em síntese, é um novo olhar para o modo como assistimos um filme no cinema ou na TV. Mas passo a palavra agora para a Ana Paula, para que ela possa nos esclarecer tudo sobre esse tema inédito e original aí que ela está trazendo. Ana, deixo com você aí a sua apresentação. Legal, obrigada, pessoal. Obrigada pelo espaço aqui da Aracê. Obrigada pelo convite, Ana. Fiquem à vontade para fazer suas perguntas. Eu vou fazer uma exposição breve aqui inicialmente, só para dar uma geral, né, um contexto, e eu gosto muito de ir explicando mesmo no processo do debate. Acho que isso funciona bem, né? E que bacana que o formato que vocês usam é bem esse mesmo, né? Então, nos bastidores aqui já começaram a me fazer pergunta e eu vou usar essa para dar o início. A Cris perguntou como é que foi desenvolver uma nova especialidade, né, Cristiane? E eu falei, eu não vou fazer spoiler, vou contar lá ao vivo. Então, essa especialidade, ela nasceu, ela tem um pai e uma mãe, né? Nasceu de dois estímulos. O livro Autofiex, que é sobre os relatos do professor Valdo a respeito das experiências dele com a UFIEX dele,
é um livro que foi escrito pela Kátia Arakaki. E nesse livro, AutoFX, isso faz parte aí do artigo que eu passei e mandei para vocês, tá retratado aqui também, né, no artigo. Nesse livro, o professor Valdo menciona o uso dos filmes como um recurso para a pessoa desenvolver a sua imperturbabilidade. Ele fala bem assim, né? É, querem ver o primeiro passo para caminhar rumo à imperturbabilidade da AutoFX? Assistam filmes e estudem suas emoções e reações. Aí, obviamente, uma pessoa como eu, que é cinéfila, já estuda cinema, a gente já tem um monte de abordagens relacionadas ao cinema. A hora que eu li esse trecho, eu falei, não, então peraí. Tem um negócio sério aqui que precisa ser entendido. E se vale a pena fazer esse estudo, né? É um meio, é uma forma de entrada. Inclusive, é a forma que eu escolhi para o desenvolvimento da desperticidade, essa alta taraxiometria fílmica. Então, vamos desenvolver técnica para isso, né? Método para isso. Não é só assistir e pronto, né? Para poder estudar as emoções e as reações, é, vale, elaborar um método para esse processo. Então, essa é, vamos dizer, a mãe, né, da inspiração para trabalhar e para desenvolver essa especialidade. E o pai do processo, ou a outra mãe, é o curso Escreva, que é o curso de desenvolvimento de roteiros que nós temos na Comunicons, que ele nasceu para a gente desenvolver na própria comunidade, né, dentre os estudiosos da Conscienciologia, a habilidade da escrita de roteiros cinematográficos. A habilidade de escrita de tratados, né, de conteúdo científico, e até mesmo conteúdos de relatos, né, que não são tão técnicos, né, mas são mais relatos, isso a gente já tem um certo hábito dentro da própria comunidade conscienciológica. Mas não existe ainda, não existia na época que a gente criou, em 2018, um processo reconhecido da importância de saber escrever roteiros também, roteiros de audiovisual. A gente já sabia naquela época que o audiovisual já estava tomando conta como mídia, né, como forma de comunicação com o público, com o grande público, mas a gente não tem esse conhecimento generalizado na comunidade de transposição de um conteúdo técnico, de um relato, por exemplo, ou de uma experiência, numa roteirização que possa se transformar num audiovisual. Então, a técnica de roteiro, ela é muito útil. Por exemplo, né, tem muitos livros aí na Conscienciologia, e tem muito livro que vendeu menos unidade do que a gente tem vídeos com visualizações no YouTube, por exemplo. Então, você conseguir fazer uma transposição do conteúdo de um livro para um conteúdo audiovisual, e coloque num canal, no streaming ou no YouTube da vida, isso pode aumentar muito o alcance tarístico interassistencial desse conteúdo. Para fazer isso, uma habilidade importante, necessária, é a capacidade de roteirizar. Então, a gente criou a Escreva Roteiros para fazer isso, para as pessoas aprenderem a fazer roteiro. E aí, lá dentro da Escreva, a gente foi identificando algumas necessidades, dentre elas, a de desenvolver uma massa crítica na nossa comunidade conscienciológica em relação à escrita de roteiro e ao aproveitamento mais profundo do conteúdo fílmico, cinematográfico. Tem vários verbetes sobre a análise de filmes, né? A Tatiana Lopes, por exemplo, a própria Kátia Aracá, que tem também verbetes sobre filmes e algumas outras pessoas, mas não tem uma sistematização do processo do estudo, não tinha na época uma sistematização do processo do estudo das obras cênicas. E aí, numa aula da Escreva, veio o insight da gente criar uma escola de críticos de cinema. Então, uma forma de desenvolver a massa crítica é desenvolver uma escola de críticos, né, de cinema. É mais fácil você desenvolver a capacidade crítica do cinema do que desenvolver a capacidade de roteirização. Por que que é mais fácil? Porque muita gente não se vê como um roteirista. Muita gente não acha que isso é uma coisa que ela precisa aprender, que seria interessante. Na minha opinião, todo autor da Conscienciologia seria bacana dominar também a habilidade de roteiro, para poder transpor o seu conteúdo já do livro em um roteiro. Toda pessoa que já escreveu uma projeção pode, a partir daquela projeção que ela vivenciou, escrever um roteiro. Então, tudo isso pode ser aproveitado. Mas, enfim, isso a gente está trabalhando esse desenvolvimento dessa massa crítica.
Mas a pessoa pode até não se enxergar como roteirista ou não perceber a importância de aprender a escrever roteiros. Mas eu acho muito difícil a gente encontrar uma pessoa que não tenha assistido nenhum filme na vida. Dentro da comunidade a gente fala muito disso, usa muito em curso, né, e tudo mais. Então, assistir filmes já é um hábito mais difundido. Saber olhar para os filmes e criticar os filmes é uma coisa que a gente também tem mais ou menos difundida dentro da própria prática docente, né? De usar os filmes para ilustrar os conteúdos didáticos. Mas a gente não tem uma formação nesse processo crítico de cinema. Então, a gente, dentro das aulas da Escreva, no processo de desenvolvimento da massa crítica, decidimos, então, vamos criar uma escola de críticos de cinema. E aí nasceu uma outra técnica, que é a heterocinecrítica. A gente tem uma resenha, um modelo, uma chapa heterocinecrítica cinematográfica. Eu já defendi uma tertúlia matinal sobre esse assunto e a gente tem campos de escrita de heterocinecrítica toda semana, da segunda-feira, das 10 a meio-dia. Acontece esse campo de heterocinecrítica. Quem quiser participar é aberto, é só chegar. E aí a gente vai analisando filmes usando a técnica da resenha heterocinecrítica, né? E isso foi ganhando corpo, né? E aí, dentro do processo da resenha heterocinecrítica, tem uma das sessões, tem 5 sessões na chapa. Ela parece um verbete, gente. Se vocês abrirem uma chapa, uma resenha feita, ela tem cara de verbete, um jeitinho assim de verbete. A estilística, né? O confort da resenha é muito semelhante ao do verbete. E uma das sessões dessa resenha é a sessão autopesquisologia. E aí, nessa sessão, a gente analisa as repercussões do filme no padrão homeostático de quem está assistindo e como isso pode repercutir na audiência em geral, né? Então, padrão homeostático batendo em todo o holossoma e na intraconsciencialidade. E aí, para escrever essa sessão, a gente sentiu a necessidade, né, de ter uma técnica para fazer a autopesquisa ao estar assistindo filmes. Daí nasceu a autoataraxiometria fílmica. Então, vocês viram, ó, dei 3 passos aí do processo, tá certo? Teve a escreva, teve a resenha heterocinecrítica e chegamos na autoataraxiometria, que também teve o livro Out of X como inspiração. Muito bom, Ana. E eu acho que só para fechar com assim, a cereja do bolo, recuperar aí a memória e também esclarecer para quem não conhece essa palavra, né, grega, Sim, ataraxia, para ajudar aí a entender. Você pode falar um beleza. pouquinho sobre isso? Posso? Claro, posso sim. Ataraxia é uma palavra do grego, né, da antiguidade clássica, vem do helenismo, né, do período helenístico. Ele significa um estado de imperturbabilidade da alma alcançado através do equilíbrio entre desejos, paixões e aceitação racional das adversidades. Se vocês procurarem nos conteúdos nossos, no léxico, por exemplo, o professor Valdo faz algumas menções à ataraxiometria, à ataraxia, né? Tem hora que ele coloca a ataraxia como uma correlação com a indiferença, mas muitas vezes ele faz uma sinonímia, quase que uma sinonímia da ataraxia com a imperturbabilidade, né? Ou seja, é um atributo que faz parte do processo de desenvolvimento da desperticidade, né? Do serenismo, da serenologia também. Então está dentro desse processo. E tem também um verbete da Dulcidal sobre ataraxia também. E eu achando muito legal que eu achava que eu tinha inventado uma especialidade, né? Inventei a ataraxiometria, a ataraxiometrologia. Mas a ataraxiologia, o professor Valdo já tinha inventado. Existe essa especialidade, já existe. Depois que eu inventei a ataraxiometrologia, eu fui buscar e tinha lá a ataraxiologia. Eu falei, puxa vida, o Valdo é danado, né? Ele já colocou a danada da ataraxiologia aqui nos escritos dele. Então, é uma especialidade que já existe, né? E aí, só para também colocar aqui, a gente então definiu 15 itens, que é o checklist, né, da ataraxiométrico para análise, né? Nesse checklist você analisa desde a sinalética,
até a presença dos amparadores, por exemplo, quando você está assistindo o filme, que memórias o filme traz para você, que pode ser memória do momento, pode ser memória dessa vida, pode ser memória de outras existências, né, também. Uma coisa interessante é perceber a presença de xenopensenes, né, que podem ser, xenopensene é neutro, né, pode ser tanto xenopensene positivo dos amparadores, quanto também xenopensenes é, assediados, né, assediadores. Perceber a sua autopensenização também, né? O quanto que isso tem a ver com o filme que está acontecendo. Então, por exemplo, o filme, gente, ele é feito para provocar e para fazer aflorar certas emoções. Isso é parte da técnica de roteiro. A gente parte do princípio no roteiro que se quer provocar emoções. Isso é intrínseco ao roteiro. Então, o roteiro está lá para isso. Então, a gente precisa estar atento a que emoções estão sendo desencadeadas ali, tanto no roteiro quanto na própria performance, né, dos atores, nas memórias, nas lembranças, e também o que das nossas tendências afloram, né? Por exemplo, tem muito filme que tenta fazer você torcer para o bandido, torcer para quem está fazendo a coisa errada. Ou torcer para se vingar de um certo personagem, né? Você começa a querer desejar se vingar de um certo personagem. Isso tudo revela que isso repercute em você de uma certa maneira, né? Então, tudo isso está dentro do conteúdo da análise ataraxiométrica, entre outros elementos que estão aqui no checklist, vocês podem olhar aí no artigo, né? É. Nossa, eu gostei muito aí desses 15 elementos, né, essas características. E nós, na Aracê, a gente tem um conceito e até um laboratório, né, conscienciológico para isso, que é a diferenciação pensênica. Então, o quanto essa sua proposta, né, de como fazer essa metria, né, das nossas alterações ou oscilações emocionais durante a assistir um filme, o quanto a gente não pode aplicar também a técnica da diferenciação pensênica. Por quê? No seguinte sentido, se o roteiro está ali para ativar as nossas emoções, nós vamos estar sentindo algo. Com isso, a gente está também simultaneamente evocando. O próprio filme também evoca, né, com CX, outras companhias, e nós mesmos vamos ficar ali retroalimentando. Vai haver um momento em que é importante a gente, enquanto assistente ali assim, quem está assistindo o filme, né, saber fazer essa distinção, essa diferenciação. Até que ponto isso realmente é meu ou até que ponto isso está sendo extrapolado e está indo além de mim? O que que você acha É. dessa? É por aí mesmo. Ali no segundo item do checklist é logo homeostase, né? E um pré-requisito para analisar essa homeostase é qual o padrão homeostático de referência. Então, quer dizer, você precisa. Um ponto importante para ir treinando essa diferenciação autopensênica ou pensênica é você saber qual que é o seu padrão, né? Ó, eu sou assim, tanto do que tem de bom quanto do que tem de meio torto. E aí, quando vem uma coisa diferente, você sabe que é diferente porque você tem um referencial, né? Então, o próprio processo de ir assistindo filmes com essa atenção vai te ajudando também a fazer essa diferenciação. Um negócio legal de filme é que é assim, ó, a gente pode fazer isso o tempo todo, como você falou, né, Ana? A gente está no dia a dia, reuniões, conhece pessoas, encontra gente aqui e ali. Você pode fazer essa diferenciação pensênica em vários contextos. Agora, ali é vida real, né? Não é simulação. Então, às vezes, a coisa não funciona bem, dê problema e tal, e você não tem tanta, não está tão. O processo ali, às vezes, exige muito e fica mais difícil, às vezes, de você estar com atenção dividida para perceber o que está acontecendo. E o filme não, né? Você, quando vai assistir um filme, é quase como se fosse um laboratório. Você escolhe um momento para interagir com um negócio que está ali, que você pode rebobinar, voltar. Rebobinar é antigo, hein? Você pode você pode voltar, assistir de novo aquela cena, pode dar um pause para perceber melhor o que que você está sentindo, para fazer conexão. Então, quer dizer, é um laboratório que te dá mais flexibilidade para você tomar contato com o que está te acontecendo. Você tem mais controle sobre o experimento.
Tem até uns filmes que tem aquele filme Clique, né? Que o cara tem um controle remoto que ele dá o pause assim na vida dele para poder vai para trás, vai para frente. Então, isso com a ataraxiometria fílmica, você pode fazer, só que você tá, em vez de você estar dando pause na sua vida, você está fazendo no filme, mas você está se olhando nesse processo e tendo condição de já ajustar, entender, identificar as diferenças. Então, acho isso muito interessante. E outra coisa legal também é que você pode tomar contato com histórias e situações que, às vezes, na sua vida isso não vai acontecer. Por exemplo, né, eu estava falando aí para o pessoal sobre o filme Dias Perfeitos, né, que a gente analisou esses dias, há pouco tempo, que é uma realidade lá em Tóquio, né? O cara tá falando sobre a vida dele em Tóquio. Eu nunca fui no Japão, até quero ir nessa vida, mas não sei se vai dar para ir. Enquanto isso, eu tô assistindo um filme que me coloca em contato direto com o modo de ser, com a cultura, o jeito de funcionar do Japão contemporâneo. Isso é muito legal. Talvez eu não vá ter essa experiência presencialmente na hora, né, nessa vida, ou talvez vá, mas de qualquer maneira eu já estou tendo a oportunidade de fazer uma simulação dessa experiência. Isso é muito legal também. E isso tem um paralelo também com a psicotécnica, com o nosso curso intermissivo. A gente fez muitas simulações no curso intermissivo antes de vir para o palco da vida. Então, também, de novo, assistir um filme com esse processo de olhar, rebobinar, ver de novo, testa as coisas, tem umas semelhanças com o que a gente provavelmente viveu de experimento, de técnicas lá no intermissivo, com simulações. E aqui a gente está no jogo da vida real, né? Estamos aqui no palco da vida, o palco existencial real na prática, né? E aí a gente tem esses respiros usando o filme para poder pegar e testar algumas coisas também. Então eu acho uma técnica muito bacana que pode acelerar muita coisa. Não é à toa que o professor Valdo colocou isso lá como um método de aceleração da imperturbabilidade lá no AutoFX. Uhum. Andréia tem, parece? É, a Andrea tá quer perguntar. Diga lá, Andrea. Do checklist, Ana, eu queria ver o que que você poderia comentar, o 9, que é a memória. Ocorreu alguma rememoração desta vida, do período intermissivo, você estava até falando, e de retrovidas? Então, o que é esse curso intermissivo? Se você puder explicar, também penso que é importante a gente fazer esse esclarecimento. E se Legal. você tem alguma situação vivenciada com algum filme que você pudesse compartilhar com a gente essa experiência. Aham. Então, memória do período intermissivo, quer dizer, o período intermissivo é o período entre uma vida e outra. Se você chamar de missão a vida, né? Essa a gente entrar no palco da vida, no palco existencial, é a sua missão, né? Você chega aqui e passa a atuar dentro do seu palco existencial, renascido, ressomado, dentro de um novo corpo, de uma nova vida. Então, o período entre uma missão e outra, entre uma vida e outra, é chamado de período intermissivo. Dentro do período intermissivo, algumas pessoas se preparam para a próxima vida fazendo um curso, o curso intermissivo. Nem todo mundo faz curso intermissivo, então nem todo intermissivo tem curso e nem toda pessoa faz curso intermissivo. Tem gente que é convidado para o curso e não vai, tem gente que vai e abandona, tem gente que não quer saber disso, tem gente que nem passa pela, né, possibilidade de fazer o curso. Mas, enfim. Então, o curso intermissivo é um conjunto, né, de atividades, de treinamento, didáticas, de experiências paradidáticas, para preparar a pessoa para a próxima existência de um jeito mais otimizado, né, intencional. E os cursos intermissivos são uma tecnologia, um processo recente, é um método recente na realidade evolutiva do planeta Terra. Diz, né, os pesquisadores dessa área, o professor Valdo, que trouxe essa realidade, diz que nós somos, né, essa turma aqui, nós aqui, somos os egressos dos primeiros cursos intermissivos do planeta. Então, pioneiros, né, nesse processo. Então, uma pessoa, ao assistir um filme, ela pode ter lembranças ou rememorações retrocognitivas, ou seja, do passado, mas que não são de uma outra vida no planeta, outra vida que ela teve, que nasceu no planeta. Pode ser também, mas pode não ser. Pode ser que ela se lembre de alguma coisa que aconteceu lá no período intermissivo.
Então, dando exemplo, eu já assisti. Tem um filme chamado Nove Dias, até indiquei aí para o pessoal nos bastidores. Esse filme, Nove Dias, para mim, tem um monte de inspiração ali do curso intermissivo, do período intermissivo, mas do curso também. Sem dar muito spoiler, ó, gente, vai ser meio difícil não dar spoiler aqui, até porque vamos falar de filme. Mas esse filme especificamente, ele fala o plot dele. O que que é o plot? É a síntese, né, do filme, é o roteiro em uma frase. Nesse plot do filme, o que que é o plot do filme? Aliás, o que que é o plot deste filme? É um homem, é um cara, o Will, que ele é responsável por selecionar as almas que vão renascer no planeta, na Terra. E nesse processo, então, ele precisa lidar com os dilemas internos dele, o que que é o melhor, o que que não é melhor, se está certo isso, se está certo aquilo. Ele não sabe, ele não tem clareza total de quais são os melhores critérios para escolher essas pessoas. E ele acabou de passar por um trauma que uma pessoa que ele escolheu para nascer, ela se suicidou Ó, tô dando spoiler. Ela se suicidou na vida. E aí abriu uma vaga. Então ele está no impacto dessa informação e tá tendo que selecionar o próximo candidato. E aí, nessa seleção, ele vai apresentando dilemas morais para os candidatos para poder escolher quem que ele vai colocar naquele palco existencial, naquele, né, processo, naquele contexto ali que ele tem para inserir a pessoa. Então, esse, para mim, é um conteúdo intermissivo. Isso ativa memórias na cabeça da pessoa. Quem passou pelo curso intermissivo olha, vê esse filme e fala: Nossa, tem coisa aqui que eu ressoa para mim. Você sente a energia, às vezes, você pode lembrar de coisas, às vezes. Então, por exemplo, uma coisa que tem no filme, ele simula situações para a pessoa que está candidata, situações como se ela estivesse viva, como se ela já tivesse nascido. Ele faz esse tipo de simulações para a pessoa. E eu me lembro de período, uma lembrança que eu tenho de período intermissivo foi uma coisa que eu acompanhei na dimensão intrafísica, no planeta aqui, acompanhando vida de gente aqui no dia a dia, pessoas que já estavam renascidas, eu do lado de lá e acompanhando as pessoas renascidas aqui, que é uma coisa que já fazem com a gente. A gente está aqui renascido, tem gente lá do lado de lá acompanhando a gente, vendo o que, que são os nossos dilemas, as nossas dificuldades, os nossos êxitos também. Tudo isso é acompanhado também pela turma que está lá fazendo o curso. É como se fosse estagiário, né? O estagiário está aqui vendo como é que é esse negócio de estar vivo. E aí vai reajustando assim algumas coisas que foram planejadas. E vamos seguir então com o Jades. Jades, fique à vontade, diz aí. Bom dia a todos. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Jades, tudo bom, meu colega? Tudo bem, tudo bem. Que bom, que bom. Colega de curso. Me diz uma coisa, que legal você trazer esse tema, porque é um tema que a gente também tenta aqui, é um trabalho meio que a gente, assim, de entrada aqui, que a gente faz também em Cascavel, mas é que nem a Andrea falou, fica bem, né? A gente precisa aprofundar, mas é um tema, assim, bacana, né, que começa a atrair as pessoas, e é algo, assim, que me chama bastante atenção a questão do filme, a questão até um pouco da arte em si, né, que que é essa questão da forma pensamento, né? Que é essa plotagem, primeiramente, da vida real, né? Então, assim, se eu puder trazer um pouco, porque dentro desse processo da filmografia, fazer um pouco dessa distinção entre ficção, a realidade e para a realidade, né? Que tem entra o processo da emoção. Para quem não está dentro do paradigma consciencial, se apega muito o processo aqui de se levar pelas emoções ali do filme, né? Ou da novela, por exemplo. Ver a pessoa entrar naquela vibe, entendeu? Então, fazer uma separação desse processo, assim, da questão, assim, daquela questão mais ficção, mais do trabalhar da emoção das pessoas, e como você cita aqui, trazer um filme dentro de um ponto de vista mais do seu ponto de vista crítico, né? Mais ali saudável, mas é claro, também aprofundando nos processos ali para também trabalhar a emoção, né?
Então, assim, ali nesse processo da separação aí, você Legal. se entendeu aí, fiz confusão. Aham. É, uma coisa que é indicada aqui nessa técnica é o seguinte: a autoataraxiometria, quer dizer, você está desenvolvendo a imperturbabilidade, isso não quer dizer que você vai assistir o filme e vai passar zerado, né? Ó, do jeito que eu entrei no filme, eu vou sair igualzinho do lado de lá. Não é isso. O que que é essa técnica? É você se predispor a, ao interagir com a obra cinematográfica, permitir que ela faça em você, mas você vai permitir tecnicamente, é uma permissão pensada, intencional e atenta, consciente. Você vai permitir que essa interação provoque em você o que ela tem para provocar. Quer dizer, você vai realmente interagir. Você vai permitir que aquela obra mude alguma coisa dentro de você. Então, você vai se abrir para as informações que a obra tem para trazer para você, o filme tem para trazer para você. Às vezes, gente, o filme tem várias intenções de desenvolvimento, ou de mostrar emoção, mostrar várias coisas. Mas às vezes o que pega em você no filme é uma coisa que nem foi intencional do autor fazer. Mas aquilo tem repercussão na sua história, ou na sua história de outra vida, e aquele detalhezinho é o que te pega. Às vezes é assim, o cara tá passando a câmera numa paisagem, aí ele mostra uma paisagem lá que aquilo ali é o que te pega. Por quê? Porque aquela paisagem te lembra alguma coisa, ela bate no seu, na sua lembrança. Então, quando a gente aplica a alta taraxiometria fílmica, não é para a gente ficar assim, como se tivesse plastificado em PVC, sabe aquele papel PVC que a gente usa para embrulhar as coisas? Não é para você se plastificar para não sentir nada. Não é isso. É o contrário, é diferente, bem diferente disso. É você permitir que o filme realmente gere repercussões no seu holossoma. E você vai observar quais são essas repercussões e vai mapear essas repercussões. E vai trabalhar sua energia para depois você restabelecer o seu equilíbrio se tiver acontecido uma alteração do equilíbrio. Então, treinar a imperturbabilidade, treinar o equilíbrio, não é forçando a barra e se plastificando e se isolando. Não é assim que a gente treina imperturbabilidade. Treinar imperturbabilidade é interagir com as situações, sentir as repercussões das situações sobre você e saber fazer a leitura dessas repercussões e se manter equilibrado com essas repercussões. Olha só como é que é o negócio. Então, o imperturbável não é quem não permite interação, é quem permite a interação e sabe lidar com a repercussão que vem. Sabe se manter equilibrado com a repercussão que vem. Esse é o treinamento que a gente pode fazer com a alta taraxiometria fílmica. Porque aí você vai fazer uma vez. Hoje, por exemplo, você vai fazer a primeira vez. Você não tem traquejo nisso, é a primeira vez que você vai fazer. Pode ser que você assista um filme que ele vai te derrubar, que você vai levar uma hora, um dia, uma semana, um mês para você se acertar. Tudo bem, foi a primeira vez. Depois você vai ver outro filme. Ah, agora eu já melhorei. Levei um mês para me arrumar, agora eu levei uma semana só. Ah, agora eu levei só algumas horas. Agora eu senti a repercussão, vi o que que aquilo mexe com o meu cardiochakra, mas aquilo não me alterou. Opa! Nessa área aí você adquiriu uma capacidade de imperturbabilidade. Você percebeu, sentiu o negócio e aquilo não te alterou. Entendeu? Serenão, o professor Valdo falou, né? Ele encontrou lá a Serenona monja. Ela tem na psicosfera dela, ele lembra do relato que ele põe lá no, acho que é no Projeções da Consciência, né? Ele entra em Uhum. contato com a holopensene da Serenona, com a psicosfera, na verdade, da Serenona, e ele percebe toda a dor do mundo naquela psicosfera. E ela está imperturbável diante daquela presença de toda aquela dor no mundo. Ele não deu conta, e ela está ali com a compaixão e tudo, e ele não deu conta de interagir com o nível de equilíbrio, de bem-estar, de compaixão, de conexão que ela tem com tudo aquilo ali, com equilíbrio. Então você vê, é estar acompanhado, olha só que interessante, é estar acompanhado do desequilíbrio sem se desequilibrar. Isso é imperturbabilidade. Muito bacana. Tá bom. Oi, Ana
Paula? Tudo bom, Marcelo? Tudo bem. A técnica da ataraxia fílmica, ela passa uma ideia também, à primeira vista, para quem está sabendo disso, é que é um, o objetivo é ela se enfrentar. Então, ela vai assistir qualquer coisa e aí ela vê. Agora, eu, por exemplo, atualmente, eu não vejo qualquer filme. Se tem filme, não sei se é muito violento, alguma coisa assim, eu já prefiro outro filme, porque para mim o que eu procuro é o conteúdo. Então, eu quero saber se além da ataraxia fílmica, você busca também. Você vai querer assistir certos filmes para descobrir certas coisas. Por exemplo, quando eu assistia a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, quando eu morava lá, uma das coisas que eu gostava era de assistir é, filmes de países diferentes. Por exemplo, eu assisti um do Quirguistão e tudo, então queria saber se você tem alguma busca. Aham. Eu tenho assim, eu não assisto mais filmes é, à toa, vamos dizer assim, né? Então, assistir filme para mim é que nem ler um livro hoje, né? Eu observo, cuido, procuro olhar, né? Aproveitar, né? Aquele conteúdo o máximo possível. Então, tem certos filmes que eu nem perco tempo de querer assistir, porque eu já sei mais ou menos qual é a premissa. Por exemplo, hoje aqui nos bastidores estavam falando de um filme, eu já fiz algumas perguntas, já mapeei qual é a do filme. Esse vale a pena ver. Então, você perguntar qual é o antagonista, qual é o antagonismo, aliás, o que que o personagem lida, né? Que tipo de conflito que o personagem lida? Qual que é a curva, né, de mudança desse personagem? Então tem umas coisas que você pode perguntar e interagir e saber um pouquinho antes do filme para ver se vale a pena você ir por ali, que te interessa ou não interessa. Agora, tem alguns filmes que não interessam porque às vezes são muito superficiais, muito rasos, ou às vezes também porque lidam com um certo tipo de assunto que talvez não esteja no seu radar de trabalhar com aquilo. Porque se você vai fazer uma conexão com aquele filme, isso vai estabelecer rapport, queira ou não queira, com as companhias extrafísicas do filme. Então, às vezes, não vale a pena você mexer com aquilo. Então, não é que com a ataraxiometria fílmica você tem que ver tudo, mas você pode escolher, ó, vou usar uma expressão bélica aqui, mas né, faz sentido. Você escolhe quais as batalhas que você quer enfrentar. Não dá para enfrentar todas. Qual o pedacinho de caos que você quer entender e se aprofundar? Então você escolhe aquele caos que você tem recurso, capacidade, desenvolvimento para isso. Vou dar um exemplo. O professor Ivo aqui da CCCI, ele é especializado, está estudando muito sobre o nazismo. Para ele assistir filmes sobre a temática do nazismo, e nem todos, porque tem muita repetição também tem isso, né? Você ficar vendo a mesma coisa toda hora, não, já entendi, já não tem por que ficar, né, mexendo mais nisso. Então, assistir filmes sobre essa temática, para ele tem um propósito específico, faz sentido, né? Para mim, por exemplo, já não encaixa, porque não é essa a minha linha de pesquisa. Eu já tenho outras linhas de pesquisa. Eu, por exemplo, estou pesquisando muito algumas linhas assim do passado, filmes históricos, né? Ou ficções com base em realidades. Por exemplo, a vida da turma lá da Rússia. Eu assisti recentemente uma minissérie, Os Czares, Os Últimos Czares da Rússia. Acho que é Os Últimos Czares que se chama. Está na Netflix. É bem interessante, não é simples, tem trechos difíceis ali que podem gerar várias repercussões nessa obra, mas que para mim, para a pesquisa que eu estou fazendo, faz sentido. Então, quer dizer, é uma batalha que vale a pena entrar nela, porque ela tem conexão com o que eu estou estudando, entendeu? Então você escolhe, porque dá trabalho esse Entendi. negócio. Quando você começa a se dedicar, dá trabalho isso. E ó, gente, filme não falta, é muita produção, tem muita coisa, né? Tá, Então você escolhe para onde que tu vai. tá bom, tá ótimo, Ana. Obrigado, hein? Nada.
Legal, muito boa a pergunta. Orlando é o próximo. Diga lá, Orlando. É, bom dia, parabéns aí pelo tema, muito interessante. Bom dia, Eu Orlando. achei interessante também eu também faço isso, né? Qualquer filme que eu gosto de ver, eu tenho que dar uma olhada primeiro. Por exemplo, filme violento, igual o Marcelo também eu não vejo, não- a não ser que eu for pesquisar alguma coisa, né? Mas não é minha praia. Então, como eu participo do CID, então eu gosto muito de ver sobre esse tema. Agora, tem filmes que dão uma repercussão muito grande na gente. Principalmente tem uns filmes do curso. Eu lembro até, eu doei esse filme para o IPC aqui de Vitória, chama Minha Vida na Outra Vida. Esse filme umas 3 vezes que eu assisti, ele me repercutiu muito. Parece como se eu estivesse querendo pesquisar aquilo, entendeu? O que se Aham. trata no filme. Eu acho bastante interessante. Mas o que que você me diz aí dessas repercussões, né? Quer dizer, é igual quando eu fui espírita, quando você lia aqueles livros, romance, principalmente do Rochester, parece que eu estava envolvido naquela lambança ali, né? Vamos falar assim. Uhum. É. A gente Então é isso aí. correlaciona, Orlando, nas nossas pesquisas aqui da Comunicons, do cinema, a gente correlaciona muito o cinema e esse estudo todo que nós estamos fazendo com o processo da parapsicoteca e do parapsicodrama. Uhum. Então, essa questão de você se sentir lá dentro, isso é muito típico do cinema, né? Ele cria toda uma. Um Sim. critério de um bom roteiro de filme, por exemplo, é quando ele é eficiente na suspensão do julgamento. Isso é um termo que a gente usa mesmo em escrita do roteiro. É suspensão do julgamento. Judgment, alguma coisa, esqueci agora em inglês. Mas é suspensão do julgamento, quer dizer, você entra tanto naquela realidade do filme que é como se aquilo fosse a sua vida. Uhum. É imersivo. E a gente sabe que tem amparadores, consciências extrafísicas, que são especializados em cenografia, cenografologia, para cenografologia, que fazem isso, criam os cenários extrafísicos e você se sente lá dentro. Então, o cinema tem muita correlação com esse processo da cenografologia. A Veronesa, por exemplo, ela é especialista nisso, o Hércules também é especialista nisso. E segundo o professor Valdo, o Hércules ele é daqueles que põe você lá imersivo mesmo, tipo cinema 360 e você é um personagem ali da situação toda, né? Agora, a repercussão que você falou, né, do filme Minha Vida em Outra Vida. Não é que você passou exatamente pelas mesmas coisas que estão no filme, mas ele vai possivelmente te lembrar, fazer. É como se fosse um correlato, né? Uhum. Inspira, lembra. E às É, vezes, Orlando, tem um item aqui, ó, o item 11 do checklist, que é sono. Aquilo que você viu no filme vai influenciar o seu sono. sim. Pode vir de forma onírica, quer dizer, você sonha com alguma coisa do filme, mas pode ser que aquele sonho que você teve tenha a ver, é uma mistura do filme com a sua realidade, junta as duas coisas. E pode ser uma rememoração semiconsciente, quer dizer, uma projeção não lúcida, não tão lúcida, que Hum. você está chamando de sonho, você não está sabendo que tá fora do corpo, mas acha que está sonhando, acha que está acordado, e que influencia é influenciado pelo filme que você assistiu. Então, uma coisa, por exemplo, que eu faço nesse processo, eu anoto tudo. Não importa se eu chamo de projeção, projeção lúcida, projeção semiconsciente, de onirismo, né, que é o sonho onírico, eu anoto tudo que eu lembro. Lembrei, eu anoto, não importa. E Hum. depois eu pesquiso, porque às vezes o onirismo tem a ver com alguma coisa que acontece. Depois eu vou juntando as pecinhas do quebra-cabeça e eu já descobri que os meus onirismos têm muito de realidade extrafísica. Às vezes tem onirismo que é inspirado por uma experiência extrafísica que eu tive, que foi, por sua vez, influenciada por um filme, por exemplo, que eu assisti ou por uma coisa que aconteceu no meu dia. Então, eu sugiro anotar tudo. E uma Ah, coisa que tá. você Eu falou sobre a normalmente eu tenho esse hábito de anotar. Eu ainda Hum. lembrei agora que eu sou um leitor voraz, tem até um verbete com esse nome que eu escrevi. Teve um livro que eu comprei até no sebo, ele é um tijolo, sobre Che Guevara. Está escrito assim, bem Che.
Eu era curioso para saber a repercussão que esse cara, né, tem no mundo ocidental, vamos falar assim. Olha, você acredita que eu comecei a ler o livro quando foi à noite? Eu tive uma repercussão tão grande, eu estava bem no início do livro, como se eu tivesse envolvido naquela luta ali, foi aí de 59, né? No outro dia, eu fui lá no sebo e devolvi o livro. Nossa, não, entendeu? A coisa foi Uhum, muito pesada, né? uhum, Aí eu não li. Então, esse filme foi o que me impactou muito, como se eu quisesse uhum, querendo pesquisar aquela situação que a mulher passa, das rememorações que ela tem, ela em pleno assim, sem exercício, era automático dela, até no trabalho, estava até prejudicando o trabalho. Assim, gente, aí eu penso assim, deve ser muito bom você ter esse parapsiquismo para ela, e ela foi atrás, né? Eu achei interessante que ela uhum. buscou, teve muito amparo, muito interessante. Eu achei aquele filme muito rico. Sobre isso aí, Orlando, das repercussões, uma coisa que é interessante é você também analisar o seu fôlego. Às vezes Uhum, você assiste um filme ou está querendo fazer uma resenha heterocine-crítica, por exemplo, de um filme, que quando a gente faz a resenha, a gente mergulha ainda mais, né, no filme. uhum, E aí você escolhe um filme lá que é meio barra pesada, ou que tem trechos meio barra pesada. Aí você fala, putz, isso aqui você sentiu, viu como foi a repercussão em você, e aí você fala, olha, eu não tenho estofo para é lidar com isso isso, aqui, eu não é tenho isso. competência, eu não tenho capacidade agora. Não tem problema, você não é para forçar a barra. Não, Deixa que você claro que quer, não. deixa de molho e vai ver outra coisa, vai assistir um outro, vai testar a técnica com alguma coisa mais simples. Até tem uma colega nossa aqui que faz parte lá da Ana Lúcia, né, que é lá do grupo da Resenha Crítica, do campo de escrita que a gente faz toda segunda-feira, das 10 a meio-dia. Ela pegou um filme para analisar e aí falou: não, esse aqui tá difícil, vou pegar. O que que você me sugere, Ana? Aí eu sugeri um filme tranquilo, ótimo, bom para pesquisar, eu acho, que é O Campo dos Sonhos. Sim. Então você pega um outro filme mais tranquilo para testar a técnica. Vai fundo. E aí você vai aumentando o nível de desafio. Você não precisa começar, por exemplo, com Oppenheimer, por exemplo, que é outro filme brabo. Começa com um filme mais tranquilo, mais de boa, mais leve. Aí você vai aumentando o nível de dificuldade, vendo como é que é a sua repercussão. Vai testando a sua capacidade, o seu fôlego, o seu estofo, holossomático para lidar com os conteúdos, né? E tem uma coisa também nos filmes que é assim, às vezes você está vendo o filme lá numa boa. Aí, de repente, né, sei lá o que que deu no diretor, e ele resolve botar lá uma cena. Eu já, na verdade, eu não sei o que que deu, sei bem direitinho o que que deu. Põe uma cena lá que conecta, né? Ou que é atrativa comercialmente, mas que é um exagero, é um Uhum, excesso. Por exemplo, hoje em dia se exagera muito em cenas de explosão, de batalha, de luta, de violência, e às vezes aquilo não está contribuindo em nada para a história. Então, uma coisa que eu faço também é assim, gente, eu não tenho o menor dó de acelerar a velocidade do filme quando começa a ter uns negócios desses. Vou dar um exemplo, Matrix, o filme Matrix, o primeiro. Ele tem várias coisas muito interessantes ali de metafísica, de abordagens, né, metáforas sobre vários planos, né, existenciais e tal. Dá para você fazer muito, aproveitar muito o filme Matrix. Mas tem cena de batalha demais, não precisa daquilo tudo, é uhum, excessivo. Quando a gente analisa a resenha heterocinecrítica, a gente tem um item lá que são os redutores do filme, que é quando o redutor é quando você aplica o redutor da nota que você dá ao final do filme. Porque eles exageram em coisas que não estão contribuindo para a história, não tem porquê, não tem necessidade. Tá ali só para criar audiência por causa do que a maioria é, gosta, né, de cena de uhum, batalha, essas coisas, mas que não interessa, na verdade. Então, não fica nessa, não, tem que ficar vendo aqui, não, cara, passa reto, passa rápido, pula, vai para o que adianta. interessa. Eu não tenho dó para isso, não, vou Eu mesmo, também porque eu sei faço que aquilo isso. tá ali Ah, é para outras coisas. É. Tem um muito bom também, uma série chama Dirilis, excelente, sobre a formação, o anterior à formação do Império Otomano. É muito boa sobre os costumes da época e tal, mas tem demais cena de cavalgada, cena de luta. Não precisa, eu passo rápido e vou para o que interessa. tá bom, obrigado, hein? Nada, Orlando?
Muito bom. Agora a Cristiane. Então, eu queria te perguntar, primeiro, parabéns pelo teu tema, eu acho incrível, né? Muito bom. Você tem aí no item 7 os bolsões. E eu gostaria de te perguntar, porque o filme, tu tá propondo ali, até o professor Valdo falou, sobre uma técnica para você exercer tua desperticidade. Aí tu tá assistindo o filme, tu acessa determinados bolsões. E isso é uma oportunidade para vivenciar a interassistência, tanto que filme é usado em diversos cursos da conscienciologia e é bastante usado para isso e em vários contextos, né? Eu queria te perguntar se tu tem alguma experiência de grupo, no sentido dessas pesquisas de grupo, como você deu o exemplo, de acesso a determinados bolsões, pensando quanto intermissivista, quanto mini peça dentro de um maxi mecanismo. Quando tu acessa esses bolsões, como oportunidade interassistencial, se tu tem alguma experiência disso e que tu pudesse trazer para a gente. Porque às vezes assistindo é distorcido, como a gente falou nos bastidores, que às vezes a gente enxerga algo no filme que não tem nada a ver com o filme, inclusive coloca discursos que nem existem no filme devido a uma realidade que a gente projeta no filme que é da nossa intraconsciencialidade. Se tu pudesse trazer Isso alguma mesmo. coisa nesse sentido. Então, a gente fez um debate recentemente sobre o filme Dias Perfeitos, vou dar esse exemplo, né? Na minha visão, quem não assistiu esse filme, depois assista, gente. É lá, é esse exemplo que eu falei, né? É um filme do atual, né? Ele é de 2024, se eu não me engano, ganhou Oscar de melhor filme estrangeiro, inclusive. É todo rodado no Japão, o protagonista é um japonês. E, na minha visão, na análise, né, que a gente fez na resenha, a Cris participou dessa resenha também, né, Cris? É um filme que tem a ver, tem conexão com a despertologia. Não estou dizendo que o personagem principal é desperto, mas o que é vivido ali na história tem a ver com o processo da desperticidade. Então, com a despertologia. Então, ó, quando você trabalha um tema avançado desse, também tem a turma do deixa disso, né? Tem o contraponto. Sempre vem os dois lados, né? Na análise. Se tem um lado, tem o outro também. Um outro exemplo, ó, eu fiz a análise do Oppenheimer, é extremamente belicista, tem um monte de problema ali de Consréu e tudo mais. Também percebe-se, né, os bolsões das Consréus ressomadas, é pesado, é forte o negócio ali, mas também tem muito amparo. É um filme que esclarece uma opção de coisa. Então tem os contrapontos no processo. Então você usa para estudar, né, a coisa toda. Então vem sim, né, vem o contrafluxo, né, vem as repercussões mesmo, né, das conexões que se fazem. E aí, nesse debate, por exemplo, sobre esse filme, às vezes acontecia lá na hora do debate, a pessoa fala, não, esse personagem, isso, ele. Aí a pessoa começa a falar como se fosse uma coisa que o personagem tinha dito. É como se ela estivesse dizendo o que o personagem pensou. Na cabeça dela, o personagem pensou tal coisa e achou uma certa coisa lá sobre uma cena. Mas aquilo não está dito, não está mostrado, não está explicitado de modo nenhum no filme. Na verdade, é uma interpretação da pessoa a respeito de algo que aconteceu. Então tem um fato ou, né, o filme é uma ficção, mas tem algo retratado no filme, a pessoa pega aquilo ali e acrescenta naquilo que está retratado a própria interpretação. Ok, toda obra tem isso, nenhuma obra é plena, toda obra tem lacunas. E nas lacunas a gente preenche com o nosso próprio conteúdo. Isso é normal, isso acontece mesmo. Mas aqui, né, quando a gente usa a atotaraxiometria, é bacana de você entender isso. Você sabe, olha, a obra em si mostra isso. Tem uma lacuna de informação. Nessa lacuna, eu estou preenchendo com essa informação. Mas esse preenchimento é meu, é conteúdo que eu acho, é opinativo, é o que eu estou entendendo disso. Não quer dizer que seja. Então, quando a gente está fazendo uma análise do filme, não tem verdade absoluta, né, gente?
Existem opiniões, existem conteúdos projetivos também, quer dizer, projetivo no sentido de ser uma coisa minha que eu estou projetando sobre o conteúdo. E aí, de novo, é um espelho, né? Você pode aproveitar para se pesquisar, mas por que que eu estou achando que o personagem é isso, aquilo outro? Se não é isso que o filme está mostrando. Por que que eu acho que ele está agindo assim por causa de tal coisa? O que que isso tem a ver com a minha história? Então, a gente tende a completar as lacunas da história com a nossa própria história, com o nosso próprio conteúdo. Então, isso também é conteúdo de autopesquisa. É bacana da gente ver, porque, olha, a princípio é um filme super positivo, bacana, legal, e tinha gente achando um negócio extremamente patológico, o cara muito ruim, não sei o que. Gente, não é isso que está no filme. O que é isso? De onde saiu isso? É muito interessante, né, Cris? Tem a ver com a interpretação, né, É. Ana e Cristiane? Porque a gente interpreta muito, é a opinião pessoal, é a subjetividade, é o olhar de quem está vendo o filme, né? Uhum. E isso é muito interessante, porque aí volta naquilo que você falou, que essa técnica contribui com a autopesquisa. É. Então, por isso a importância do debate, da resenha. Você traz momento em que todos são colocados em xeque e aí estimula a autopesquisa, porque você vai aí mostrar, olha, o que você está falando não está lá no filme. E aí isso, se a pessoa está com o movimento da autopesquisa, ela vai se questionar, poxa, mas então por que que eu enxerguei isso, né? O Isso que que mesmo. é que isso está querendo dizer então para mim? O que isso diz sobre mim e não sobre o filme? Perfeito. É isso aí. É nesse sentido que eu pensei em relação aos bolsões que a gente acessa e na importância que tem o filme, essa técnica mesmo, quanto oportunidade de autopesquisa e oportunidade interassistencial mesmo para a própria execução da PROEXIS, para o realinhamento proexológico, várias questões nesse sentido, quanto intermissivista. Porque daí nesses encontros, que nem tem o Cine Pipoca ali de Cascavel, é usado já os filmes nos cursos, né? E aí, quando a gente está em esses filmes e aprofundando, tornando isso uma técnica mais profissional mesmo, aprofundando nisso, surgindo novas especialidades ou aprofundando nas especialidades, como tu disse, eu acho isso uma oportunidade incrível de acesso mesmo aos intermissivistas, a uma oportunidade às conexões mini peça mesmo, porque o filmes e mesmo atividades como o Debatologia Online, como a grafia da Paraecológicos, que são atividades gratuitas, assim, é uma forma de acessar inúmeros, inúmeros bolsões de assistência. E Uhum. isso acaba chegando nas psicosferas e contribuindo para o processo de reurbanização, né? Uhum. Tem uma coisa a partir da tua fala, Cris, que é a questão da extrapolação também, sabe? Que Isso. quando a gente usa um filme para ilustrar conceitos da conscienciologia, o que que acontece? Os filmes comerciais aí de Hollywood, né, e outras produções, não pensaram o filme com os conceitos da conscienciologia. Não tem isso. Né? Eu estava falando do filme Nove Dias e esse outro Dias Perfeitos. O cara que escreveu o roteiro do Dias Perfeitos, ele não conhece a especialidade de espertologia. Quem está dizendo que ele tem aspectos despertológicos sou eu, ou eu, a pessoa, né, o pessoal que fez a resenha. Isso é uma extrapolação. Então, o conteúdo do filme lembra ou remete, né, a essa extrapolação conscienciológica. Então, o filme não é sobre despertologia, mas ele remete, ele lembra, ele oportuniza a discussão a respeito dessa especialidade. E por que que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa, quando ela quer ser muito assim, a ferro e fogo nesse negócio, né, da conscienciologia, ela começa a querer
e por isso que às vezes tem a interpretação errônea também, né, ou patológica sobre certas coisas, porque a pessoa quer olhar para o filme como se ele fosse um filme conscienciológico, e não é. Então você não, né, você não vai olhar para a pessoa, cara, o diretor não tem noção de conscienciologia, o ator não tem, né, geralmente não tem, muitas vezes não conhece nada disso. Então, não dá para a gente patologizar certas abordagens, certas obras, porque elas não estão sendo literalmente ou cientificamente exatas, precisas em relação à conscienciologia, porque nem é esse o propósito. Então, é a mesma coisa que você pegar um período da história da humanidade e querer julgar esse período da história com o olhar contemporâneo, com o olhar de hoje. Ó. As pessoas de hoje, com o que sabem hoje, com o que conhecem hoje, olham para aquilo e acham que está tudo errado, e que aquilo não devia ser, e que não sei o quê, mas, cara, você não está vendo o contexto da época, como se pensava na época, qual era o holopensene da época, como as coisas aconteciam na cultura, na realidade, na sociedade da época. Aquelas pessoas não tinham essa cabeça que nós temos hoje. Então, é julgar um período com a cabeça atual, sendo que o período tem os seus próprios critérios, o seu próprio Zeitgeist, né? O seu próprio contexto. Então, você pode ter uma visão crítica? Pode, mas também não dá para você perder essa perspectiva de quem tem a cabeça daquela época, o momento, né, o contexto daquela situação. Isso se aplica a gente também, né? Por exemplo, eu vou olhar a Ana Paula eu mesma, né, a Ana Paula da infância. A Ana Paula da infância não tinha a cabeça da Ana Paula de hoje. Eu olhar a Ana Paula da infância, querendo que a Ana Paula da infância, como se a Ana Paula de infância já devesse ter a cabeça da Ana Paula de hoje, eu estou cometendo um absurdo, porque nem tem como. A Ana Paula da infância não tinha a recuperação de cons que tem hoje, não tinha a intelectualidade que tem hoje, não tinha a maturidade emocional que tem hoje, não tinha várias coisas. Então, naquele momento, naquele contexto, com os recursos que tinha, ela fez uma coisa que faz sentido o que ela fez. Tem um porquê, tem um motivo, vamos entender, né? Então, tudo É isso é um, importante olhar nas obras também e você, né, em si mesmo. é um olhar mais fraterno, com uma consideração do momento que a pessoa está vivendo, daquele contexto que tu está assistindo. É quase que um exercício sem apriorismo, né? Sem você colocar a tua realidade, conseguir só fazer a leitura ali do fato em si. É, isso aí. E aí você Obrigada. fazer a crítica no contexto daquela época também. Então você pode fazer a crítica assim, ó, naquela época, com o conhecimento que tinha, com o contexto que existia, e isso foi um erro, realmente. Essa série, por exemplo, do último czar, a família Romanov lá, o último rei, né, o último czar, ele cometeu erros que cansaram de dizer para ele que ele não devia ir para aquele lado, que não estava bom, que não devia ser, que ia dar problema, e ele continuou insistindo. Então, com os critérios da época, com o pensamento da época, já tinha problema aquelas coisas. Então, tudo certo, né? Fazer essa criticidade também. Não, muito legal. Tudo certo, Cris? Depois você volta aí. Temos mais gente aqui na fila. Eliane, por favor, pode fazer a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ana, Paula. Parabéns aí. Muito interessante essa temática, né? No final dos nossos cursos, a gente sempre indica, né, os filmes correspondentes àquele curso. E aí eu estou vendo a riqueza que é, né, essa abordagem que você está fazendo. E sobre essa questão do gradiente, no enfrentar suas dificuldades, eu queria até compartilhar uma situação que aconteceu comigo quando eu morava em Foz. E depois aí eu queria te fazer a pergunta em cima sobre essa plasmagem de cenários, né, para o autoenfrentamento. Eu tinha pavor, né, eu tinha fobia de barata, que é a cucarachafobia, né? Lá eu morava ali ainda no Megavila naquele período, e ali tinha uma quantidade significativa desse desafio. E um dia aconteceu uma situação interessante que uma amiga minha foi lá me visitar. E a televisão estava ligada. A gente conversando ali, aquela televisão ligada, de repente começou a passar um filme lá e era o Joe e as Baratas.
E essa minha amiga, ela não tinha o menor problema com isso. Ela ria, porque o filme é uma comédia, mas para mim era um filme de terror aquele, sabe? Só que eu vendo a reação dela, ela gargalhava, assim, ela estava curtindo aquele filme. Eu pensei, como que alguém pode curtir isso? Então, isso está muito emocional em mim, né? Eu já estava fazendo psicologia na época e eu queria superar essa fobia, né? Aí ela foi embora, para mim eu fiquei ali na taquicardia. Aí ela foi embora, tal, foi só um pedaço do filme ali que a gente viu. Aí eu falei, eu vou pegar esse filme e vou assistir ele. Quero ver, tu tem que superar esse negócio. Aí eu fui aquele tempo era ainda de locadora, né? Fui na locadora, foi incrível, porque eu cheguei assim, era uma locadora enorme ali, e meu olho foi direto, assim, nunca tinha acontecido, mas direto, assim, joias baratas, né, para pegar mesmo. Peguei o filme, fui para casa, assisti o filme várias vezes, você falou de ir enfrentando, né? Aí eu É. fui vendo cenas assim que era muito difícil de serem vistas. Eu falei, não, tem gente que assiste e ri disso. Eu preciso chegar nisso. E aí eu fui falar, a minha ideia era chegar aqui no Espírito Santo sem essa fobia. E foi muito legal, porque aí eu fui me desafiando e eu consegui superar essa fobia, sabe? E o filme me ajudou demais nisso aí. E aí eu fiquei pensando, você falando aí da questão da veronesa, né? Como que é essa paratecnologia? O que que vocês já estudaram de como que esses amparadores plasmam esses ambientes para auxiliar a gente nessas superações, né? Como que é? O que vocês pesquisaram mais disso? Ô, Eliane, eu vou agradecer a você, porque a sua pergunta faz gancho para uma coisa bem importante, que é a próxima etapa agora de desenvolvimento que a gente está fazendo. No começo aqui eu falei sobre todo o histórico, né, que a gente chegou na autotaraxiometria fílmica, e agora a gente está numa nova fase de pesquisa, que a gente chegou na cenografologia e na autoscriptologia. Então, vou aproveitar a sua pergunta para falar disso, porque tem tudo a ver com isso. Que é assim, ó. Legal, No meio audiovisual, o filme, a primeira coisa, a primeira etapa para fazer um audiovisual é o roteiro, sempre é. Então é do roteiro que parte toda a produção. Então a cenografia vem depois do roteiro. Você estabelece, escreve o que que vai ser, tem todo o plano, tem os diálogos, as cenas, tudo que vai acontecer, você já definiu no roteiro. O roteiro é como se fosse uma planta baixa da casa, que vai ordenar todo o processo, todo o projeto de execução do filme, né? Então, a cenografia vem depois do roteiro, no caso do audiovisual. No caso do nosso palco existencial, da nossa vida, o fato, né, da gente estar vivo aqui, o palco existencial da nossa vida, da nossa existência, nesse palco existencial, o que vem primeiro é a cenografia, é a cenografologia. E depois vem o auto-script. Vou explicar. Eu hoje tenho 52 anos, tá, Eliane? E aí eu já escrevi, estou escrevendo já um livro, e a gente vai fazer cursos sobre esse conteúdo também. Estou escrevendo um livro sobre é, meu processo, né, da minha vida, usando a técnica do auto-script. O que que é isso? Aí, cadê a Cris? A Cris está por aí. Cris, tudo aquilo que a gente usa para analisar um filme, o modelo da resenha heterocinecrítica, você pode usar para analisar a sua vida. Qual é o plot? Qual que é o universo da sua vida? Os conflitos que você vive? Quem é o protagonista? Quais os atos? Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Então você pode analisar a sua vida usando a técnica da heterocinecrítica, da chapa da resenha heterocinecrítica. É isso, o auto-script. Então eu pego de hoje para trás o que já aconteceu e eu faço o auto-script da vida da Ana Paula, por exemplo. Todo mundo aqui pode fazer isso, usando essa técnica. Então a gente já vai fazer um protótipo, quem quiser participar, depois vocês entrem em contato para a gente organizar. Então isso é o auto-script. No roteiro, no audiovisual convencional, o roteiro ele é determinista, ele indica o que vai acontecer. Na nossa vida não é assim, a nossa vida não é determinista. Então, não, o roteiro não cabe. Você não faz um roteiro daqui para frente, você faz o roteiro do que já foi, porque já foi, aí você relata o que aconteceu. Então, o auto-script ele concatena na sua cabeça
uma narrativa, uma história, um storytelling sobre você mesmo. E essa concatenação é o que você vai levar para você mesmo de história sobre si e que vai para a sua parapsicoteca. Você vai contribuir para uma parapsicoteca com essa história que você conta a seu respeito, tá certo? Então, é presente e passado o auto-script. Mas tá aí, daqui para frente, Ana, o que que tem? Aí tem o plano cenográfico, a cenografologia. E o que que é o plano cenográfico? É a composição de elenco, ambiência e momento, que é o que o Valdo chamava de prosêmica e cronêmica. Vocês lembram do Valdo falar disso? Prosêmica e cronêmica? Ele falava bastante, né, sobre isso. Então, a cenografologia é uma articulação, um planejamento prosêmico e cronêmico, ou seja, quem vai estar aqui, aonde vai estar, que hora vai estar, quando o encontro vai acontecer, quem vai vir, que é o elenco, e que contexto é esse que vai ser o receptáculo, o conceptáculo desse encontro. Isso é a cenografologia, a ordenação, o planejamento cenografológico. O planejamento cenografológico, ele é probabilístico. Existe uma probabilidade de acontecerem coisas quando esse encontro acontece, quando essa cenografia se dá, se instala num palco existencial. Pode acontecer várias coisas, inclusive nada, né? Que a gente brinca. Mas vou dar um exemplo para vocês. O caso Swedenborg, vocês lembram do Swedenborg, né? Swedenborg teve lá aquela experiência que ele viu o Zéfiro materializado. Está relatado no livro Zéfiro. Quando ele viu o Zéfiro materializado, aquela situação foi um palco. Existia uma cenografia instalada ali. Qual a cenografia? Qual o elenco? Zéfiro se materializando. Outro elenco, né? Tinha os amparadores, provavelmente evoluciólogos ali junto, articulando o processo. E o elenco intrafísico, Swedenborg, parapsíquico, e também cientista. Então tem esse elenco está ali. Se encontraram num ambiente, num cenário, num contexto, e aconteceu o fenômeno da materialização. Qual foi a repercussão disso? Tem o que uma das coisas que se queria, qual era a intenção do professor Valdo, por exemplo, aliás, do Zéfiro e da equipe extrafísica, quando promoveu esse fenômeno? É que o Swedenborg abordasse esse fenômeno com a cabeça científica que ele tinha já. Ele era um cientista renomado na época. Mas o que que aconteceu? Ele achou que estava vendo Jesus Cristo e retrocedeu. Ele teve ele retrocedeu, né? Ele voltou para trás. Então, isso era uma probabilidade de acontecer? Era, tanto que aconteceu. Então, aí a gente ilustra que a cenografologia, ela é probabilística, ela não é determinista. Então, você planeja lá um monte de coisa, o plano cenográfico planeja várias coisas, mas ele não é determinista, é diferente do roteiro no audiovisual. O roteiro no audiovisual, ele diz exatamente o que vai acontecer e é isso mesmo. Agora, na vida, no palco existencial, não é assim. Ele é probabilista. Então, isso a gente está estudando, tá, Eliane? A ideia, né? A gente entende que a Veronesa e que o Hércules e os amparadores, que são a própria mãe do Valdo aqui, a Dona Ernestina também, que ele já mencionou isso em Tertúlia, são consciexes, amparadores, né, evoluciólogos e outras especialidades aí, outros níveis, escalas evolutivas, que são especializados na cenografologia. A gente vive a cenografologia o dia inteiro, o tempo todo. E para a gente, como é que a gente aumenta a probabilidade de acontecer a melhor opção, possível, né, de uma cenografologia, de um palco, né, que se monta, que se estabelece? Quanto mais autoconsciência a gente tem do nosso papel naquele elenco, naquele contexto. E como que a gente aumenta a consciência do nosso papel naquele contexto? Com o auto-script. Entenderam o negócio todo Legal. aí? A gente tem uma técnica que a gente pratica bastante, tem até o laboratório, que é o autovivenciograma. Eu estava pensando aqui, ele é um princípio já para esse autoscript, porque a pessoa ali vai ter que descrever a situação, a interpretação, a hipótese, ela já vai sistematizando já a ideia desse autoscript. Isso. Muito bacana, parabéns. Para você ter ideia, Eliane, tem a ver, legal saber de o que vocês estão fazendo nessa linha, que a gente incorpora, a gente no AutoScript, o que que tem ali, ó? A gente fala de Mater Pensene, Mega Paravinco, retrosenha,
retrovidas, holobiografia, proexis, cláusula pétrea, trafores, trafares, megatrafor, megatrafar. Tem um monte de conceitos que já estão na Conscienciologia. Todos os conceitos que a gente tem para se entender na Conscienciologia estão no AutoScript. Então, o AutoScript é a articulação de tudo isso para a pessoa dar um sentido no entendimento de quem ela é. Quem é essa pessoa? Quem é esse personagem no palco? Ah, tá. Então, quando você sabe quem você é, a hora que você se insere num cenário, numa prosêmica e numa cronêmica, você está ciente disso, você está autoconsciente. E aí você olha a configuração ali e fala, tá, entendi qual que é a minha aqui. Então, vamos lá, vamos articular aqui a situação e tirar, e daqui ajudar que saia, que aconteça o melhor proveito possível, conectando com o par-elenco também dos amparadores, né? Muito bom. Muda a energia quando a gente fala disso, né? É, Muda. Vem a galera, vem aí, Veronesa, Hércules, Ernestina, vem a galera, vem a turma. muito bacana. Tudo certo, Jenny? Deu certinho? É, Certíssimo. Vamos em frente. legal. Ó, nós temos aí 10 minutos, temos duas pessoas aí para contribuir e perguntar. Diga lá, Newton. Não sei se era olá, É não a sei Ana se era Lúcia a antes. Ana Ah, é Lúcia a Ana antes. Lúcia. É que a mãozinha dela, é que para mim na sequência aqui eu não vi, gente, perdão. Acho que ela É, está no sem a câmera. invertemos? Tá, invertemos então, Newton. Tá, Ana? tudo bem. Ana Paula, eu gostaria de saber, eu não sei por quê, nós temos aqui em Cascavel uma sistemática de convidar o pessoal para o tal de Cine Pipoca. Tá? É um evento que a gente assiste o filme e depois faz as interpretações e assim por diante. E eu tenho uma mania, não sei se é mania ou o quê, de sempre optar por filmes baseados em fatos reais, né? De acontecimentos. E que me parecem que eles dão uma conotação mais, com mais veracidade sobre os aspectos, né, de fantasia de outros, tá? Para fantasia, talvez, né? Sei lá. Isso tem alguma coisa que diferencia os que não são baseados em fatos reais? Ou qual que é a tua análise sobre a preferência ou não? Se tem mais intensidade um filme que outro? Qual que seria a sua visão sobre isso? Por enquanto, pessoalmente, né, nas pesquisas que eu fiz até agora, ainda não se configura uma diferenciação clara, tá? De filmes baseados em fatos e filmes ficcionais. Uhum. E é até uma discussão bem interessante no audiovisual, Newton, é que mesmo um documentário, ele não é totalmente factual. Ele é uma Sim, interpretação, né, do claro. diretor, ele tem um aspecto ali semi-ficcional, vamos dizer assim, né? Não é exatamente ficcional. Então, quando você interpreta, aquilo já não é exatamente o dado de realidade nua e crua, né? Uhum. Especificamente. Então, mesmo, por exemplo, esse caso aí dos últimos czares que eu falei para vocês, é todo baseado em fatos. Mas aquilo é o olhar desse diretor, né? Desse conjunto, desse Sim. grupo sobre aquele fato. Então, isso já traz interpretações também, né? O professor Valdo mesmo dizia, ele tem vários filmes, né? Por exemplo, a vida de Joana d'Arc, por exemplo, tem trocentos filmes sobre a vida dela. Nostradamus, trocentos filmes também. Então, muitos eles trazem coisas que têm a ver e tem coisas que não têm. E o próprio professor Valdo falava, tem coisa que eu lembro, que eu sei que aconteceu, que eu tive vida, que eu tive essa vida, eu vi o que aconteceu ali, mas nenhum filme mostrou isso ainda até hoje, ou nenhum livro, nenhuma biografia mostrou isso até hoje. Então, não é porque é baseado em fato que vai ser mais realista ou mais ilustrativo também, né, em relação ao que você quer aprender, ou que você está buscando. E no nosso caso, especificamente, quando a gente está tratando de fenomenologia, fenômenos parapsíquicos, é muito difícil você ter muito menos quantidade de filmes com base em dado de realidade
sobre a temática dos fenômenos. A maioria é ficcional, né? Então, Ficcional. Uhum. se você quer falar sobre fenômeno, você quer trabalhar fenômeno e extrapolar para Isso. fenômeno, aí você vai precisar olhar ficção, né? Uhum. Inclusive ficção no sentido até de, por exemplo, Estado Mundial. O que que tem de filme que fala sobre Estado Mundial? Difícil. Não Agora, tem tem. umas ficções científicas que tem. Star Sim. Trek da vida, umas coisas assim, tem umas coisas ali de proto-Estado Mundial. Então, dá para a gente aproveitar, né? Aí tem que ver, Nilton, qual que é a tua linha de pesquisa. Pela tua linha, pelo que você quer desenvolver, às vezes faz mais sentido você direcionar para documentário, para filme biográfico, filmes históricos, de períodos históricos. Aí faz mais sentido. Dependendo de qual é a sua linha, você vai precisar realmente ir mais a fundo em ficções, né? E tem ficções e ficções, né? Eu concordo. Eu acho que o importante é passar mensagem. Lógico Uhum, que a minha proposta de visão, né, é que, como a temática era baseada em fatos reais, eu acabava criando uma falsa ilusão, né, de que ele sedimentava mais a mensagem para o aluno, né? uhum. Mas estou vendo que não existem É, não é. diferenças, né? A Deixa eu te dar um proposta, exemplo. aham, Tem dois exemplos para você que eu acho bem legais nessa linha aí. Um é o filme Doze Homens e uma Sentença. Você já viu esse filme? sim, assisti. É ficção, teatro. Agora, poucos são os filmes sobre paradireitologia que dá para você analisar do ponto de vista da paradireitologia legal, assim. Então, É, cosmoética, tem muito conceito ali muito bom. E é ficção. sim. Agora, ele não é uma ficção fantasia, né? É uma ficção com base no que é o mundo real. Que também tem isso, né? Tem Uhum. ficção fantasia, tem ficção com base no universo como a gente conhece, né? E um outro exemplo que eu queria te dar é do teatro grego. Vocês sabiam que a democracia e o teatro grego nasceram juntos? A democracia grega e o teatro grego nasceram juntos? E tem Não, conexão com o outro? Tem um documentário, eu posso passar depois para vocês o link, tem um documentário interessante. sobre isso. Tem um documentário sobre isso. E o teatro grego, um dos propósitos do teatro grego, Sófocles, aqui, os dramaturgos dessa época, o propósito que eles tinham ao escrever o teatro ali era educar a população ateniense para exercer a democracia com base no resultado das decisões anteriores. Então, tomaram decisões, aquela decisão gerou certa repercussão, eles pegavam aquela repercussão, dramatizavam numa história e evidenciavam a lição, a mensagem, a moral, a ética que precisava ser aprimorada. Uhum. E com isso, o pessoal parava e pensava e refletia, e com isso a ideia era que eles melhorassem a prática da democracia dali em diante. Então, o teatro grego nasceu como uma prática, um método para melhorar a vivência, né, a experiência da democracia na Grécia antiga, em Atenas. Não é bacana? Legal. Eu não E sabia era, desse fato. e É, era ó, ficção. A história que sim. era criada era ficcional. A temática lá dos bastidores era real, que eles queriam passar A mensagem, inspiração, mas sim. A sim, a inspiração era inspiração. real. Isso. Mas eles pegavam aquela história e Sim. dramatizavam de um jeito que ficasse interessante para ser mais didático. A gente, como Aham. professor, faz muito isso, não faz? Histrionismo, história, Sim, metáfora, analogia. A gente dramatiza para tornar a mensagem mais clara, mais interessante, mais lembrável, rememorável, correto. né? Muito bom, agradecido. Aham, muito legal. Vamos lá, Ana. Agora sim, Ana Lúcia. Bem, sobraram 4 minutos para mim, mas está tudo Não, bem. Na não, mas verdade, fique os tranquila, gente. bolsões que estão aqui me circulando por esses dias estão querendo me excluir mesmo, mas eu tenho uma autoposição bem firme dos cenários que eu quero ficar, né? Então, isso já está me ajudando só demonstrou o que eu estou sentindo, incrível. Mas olha, eu queria falar, sabe, Ana Paula, é, uma coisa interessante, que essa a- é, ataraxia fílmica,
tem tudo a ver com o meu processo, mas eu diria assim, olha, na minha infância eu li muito, então seria autoataraxia literária, por exemplo. E depois eu descobri o cinema, e no cinema eu realmente vivi muitas viagens, muitos prazeres, coisas que às vezes eu não podia ter, e ali eu podia, né? Não sei nem como é o nome desse processo, se é que você tem já algum nome para isso, né? Agora, eu me lembrei que aos 12 anos, eu assisti não, desculpa, eu li um livro, os Éramos Seis. Hoje eu entendo que esse Éramos Seis já fazia uma sinalética para mim do que eu tenho mais especialidade, que eu tenho a ver com a minha PROEX, que é a questão grupo familiar, né? E isso realmente vem se repetindo. Olha, Ana Paula, você citou aí o filme que eu não pude acabar ainda, né, de fazer a ficha. Eu posso falar o nome, Ana Paula? Claro, Posso, à né? vontade. Eu não falei porque É o a história é filme. sua, mas diga aí. Então, o filme o nome o título é As Horas, né? Que é uma retratação, uma ressignificação da história final, né, da Virginia Woolf. Agora, o que tem a ver isso? Tem a ver com Éramos Seis, tem a ver com grupo familiar, né? Grupo kármico, familiar, tudo aquilo ali me machuca muito. Aí eu vou, Eliane, eu vou te perguntar uma coisa. Você ainda está com problema com a barata? Porque se você tiver, eu te dou 2 livros para ler. Um é a Metamorfose, né, do Kafka, e o outro é da nossa Cecília Meirelles, que assim, não estou me lembrando o nome, mas no livro ela vê uma barata e ela fica ali com a barata conversando e tal, e vai e desenvolve o cenário todo. No final, ela come a barata, né? É uma metáfora, lógico, né? Mas talvez te ajude a digerir um pouco isso. Eu te Mas, agradeço. Infelizmente, eu consegui superar total, mas por ai, incrível que que pareça, bom. eu comecei a receber pacientes com essa fobia. Então, é bom eu poder também ampliar, né, E essas eu só indicações não me que eu dou lembro aí. o nome do livro, mas eu acho que se você colocar aí na internet, vai aparecer alguma coisa, porque é da Cecília Meirelles. Aliás, não, desculpe, não é da Cecília Meirelles, é da Clarice Lispector. Eu troquei o nome agora. Isso aí às vezes acontece comigo. Mas aí eu queria voltar também na minha questão em relação à experiência que eu estou tendo na escreva e lá nos roteiros, né? E assim, eu acho que nos roteiros eu não tenho nada a acrescentar, a não ser que já dá para perceber, Ana, que existe essa possibilidade, né, de continuação, e aí quando você fala, nós não temos filmes, né, focados na conscienciologia, mas é o caminho para começar a aparecer. E a ideia é essa. E a ideia é essa, exatamente. E a outra mensagem que eu queria, assim, conversar com você é em relação a essa interpretação que cada um tem, né? E no final, quem está fazendo a ficha, lá, a ficha heterocrítica, acaba colocando a sua, né? A sua visão, que não deve ser fechada, não deve deixar de permitir que outras pessoas interpretem de maneira diferente aquele conteúdo lá. Vocês têm alguma solução para isso, né? Assim, há possibilidades de inserir, né, ou refazer, não, refazer eu não diria, mas acrescentar, né? Porque é extremamente importante que essa ficha tenha várias leituras, né? Várias interpretações, porque é aquilo que você falou. Para um é importante inclusive para mim, o cenário é muito importante no filme. Olha que interessante. Então, isso é uma coisa que eu vejo lá no finalzinho me toca, sabe? Mas para outro não, são só as palavras. Para outro,
às vezes até a música, né? Sim, sem dúvida. Enfim, os plots, né? Como você sempre fala, essas mudanças de plot às vezes dá uma plotada dentro da gente mesmo, uma chacoalhada muito grande. Então, eu queria manter essa pergunta aí. Fora isso, gratidão, porque a autoataraxia fílmica, apesar desse nome insuportavelmente grande, essa história aí é muito profunda e eu vou entrar de cabeça nela, porque, aliás, eu já estou vivendo isso, só que eu não estou vivendo de maneira, vamos dizer, educativa, né? De maneira didática, para a minha autopesquisa. Uhum. Legal. Em relação às resenhas, só para botar todo mundo na mesma página, hoje, quando a gente escreve uma resenha heterocinecrítica de um filme, ela atualmente ainda é uma obra do grupo, ela não é de um autor. Então a gente meio que faz um consenso e joga a resenha lá pro. Tá até no nosso site, né? Na nossa plataforma hcc.comunicons.org.br. Mas a gente está, em função dessas diferenças interpretativas, né, de análise, a gente está estudando a possibilidade da resenha ser autoral, de uma ou mais pessoas, né, como se fosse um artigo com assinatura, né, do autor. E podendo, inclusive, né, ter mais de uma resenha sobre o mesmo filme, com opiniões diferentes sobre o mesmo filme, né? Então parece que essa é uma linha aí da gente para a gente fazer o diálogo mesmo, né? Porque às vezes ok, a pessoa viu uma coisa completamente diferente, não concorda com a visão que estava sendo construída no consenso e ela tem direito, né, de colocar a opinião dela, tá tudo bem, ela pode usar a técnica, pode usar a chapa e colocar uma opinião dela em relação à obra cinematográfica. Não vejo problema nisso, provavelmente a gente vai passar a adotar autoria nas resenhas, tá, Ana? Essa é a linha aí de solução que a gente está trabalhando. Agora eu queria te dar uma Legal. sugestão, Ana Lúcia, Eu lembrei só RMF uma Costa. coisinha que Diga. você mesmo falou de um recente resenha heterocrítica que foi feita presencial, né? E Uhum. que muitas pessoas discordaram de uma leitura lá que foi feita, né? Que Muitas não, não, a que minoria, mas teve discordância, então tudo bem. Então, aí assim, pensando nisso, né, que Exatamente. provavelmente como está se ampliando, e, né, a gente pode fazer uma espécie de uma previsão que isso vai acontecer muitas vezes É e por isso tentar mesmo, já por isso que a gente ajustar. propôs. Por isso que a gente está Ah, propondo de legal. ter autoria. E uma sugestão para você, Ana Lúcia. Você está fazendo aí Hum, a sua técnica da ataraxia, que você, como você mesma falou, você pode usar para outras fontes, para livro, né, para interações. Você não precisa fazer isso só com conteúdos estáticos, né? Você pode fazer isso também ao se aham. relacionar com outras pessoas também. E eu queria fazer uma correlação com o livro que você mencionou, o Éramos Seis. Esse livro também me chamou a atenção. Não sei se mais gente leu esse livro aqui, mas a tônica desse livro é o abandono, a sensação de abandono, a sensação de estar sendo rejeitado. E essa é uma fala que você trouxe no início da sua fala. Então, veja, Foi, isso está no seu holopensene, está dentro da sua pensenidade. na Pega minha esse gancho psicosfera. da sua Está psicosfera. atuando até hoje. Isso está atuando até hoje. E isso está presente em vários momentos. Então, pega isso daí como um gancho. Eu conheço você de outros Aham. carnavais também. Então, pega isso aí como um gancho de autopesquisa. Talvez Eu já esteja peguei, Ana. acontecendo. Pegou? Ótimo. Então, mas por Já. quê? Porque talvez isso esteja pegando uma questão aí para você. E aí, quando você se posiciona no grupo com essa fala, com essa pensenidade, você está sendo representante de uma galera daquele, na turma extrafísica que talvez não esteja contribuindo muito com o teu processo. Então você pode até perceber que está aí, você pode até ter a percepção, a sensação, mas você pode escolher qual é o seu posicionamento em relação a isso. Você pode escolher repercutir essa sensação do abandono ou você pode ver isso e escolher repercutir outra coisa. Essa é uma escolha Certo. sua. Essa escolha Muito é obrigada sua, não é por dos outros.
Muito obrigada por essa dica, porque É a minha uma autoposição, possibilidade, tá? Veja aí se você a acha que minha serve para você. autoposição eu já tomei, eu só vou ficar onde eu quero. Então, eu já sei quais são os bolsões que estão me excluindo, aliás, que eu permito, né, a exclusão, são fortes, são. Mas eu não quis trazer isso no início, eu quis dizer que eu tinha já uma autoposição declarada para mim mesma, né? Uhum. E que o Éramos Seis, eu lembro que quando eu li, Ana, eu fiquei uma semana chorando. Isso não era normal, né? Pois é, Imagina. amiga. Então, ó, pega isso daí e aprofunda na sua pesquisa e vai revendo os seus posicionamentos nos grupos, considerando essa Sim, pesquisa. É uma. Quero que beleza, Esse é você um veja. belo, É, esse é um belo gancho. beleza. É fazer um fechamento da temática de hoje. Tem muita relação uma coisa com a outra, e a importância da gente ter essa lucidez e autoconsciência de tudo que a gente estuda e aprende, e também agora assiste nos filmes. Então, eu isso acho, aí. Ana Paula, que você trouxe aí bastante contribuição para nós. Pena que o nosso tempo se esgotou, mas a conversa ia poder crescer mais ainda, ter mais questões ainda que a gente poderia aprofundar e trabalhar. Então, a gente agradece muito e peço a você aí fazer as suas considerações finais e logo em seguida a sua divulgação aí que você, né, gostaria de fazer. Legal. Ó, gente, obrigada pela oportunidade aqui. É, anotei vários insights, é bacana, né? Quando a gente começa a conversar e vocês trazem as perguntas. É, essa é uma pesquisa que está em andamento, né? Está em desenvolvimento. Então, muitas coisas que vocês trouxeram também vão contribuir para o crescimento e para o desenvolvimento dessa pesquisa, né? É, e convido vocês todos a tomarem contato, né, mais aprofundado com o processo. A gente tem o campo de escrita que a gente já conversou. Nós temos o curso da Escreva, ele acontece anualmente, vai ter a próxima turma, a turma 4, começando no ano que vem, e que a gente já vai incorporar o AutoScript, a própria resenha do Cinecrítica vai fazer parte também da Escreva. A gente tem alguns upgrades, né, no curso da Escreva com base em todo esse desenvolvimento que tem acontecido. Vai ter IA também lá, a gente já vai produzir coisa até o finalzinho, assim, né? Também para já ter coisa para mostrar, né, para as pessoas. Então, é um convite aí para vocês para fazerem parte e estarem junto com a gente, né, nesse desenvolvimento. E se precisar, né, estamos à disposição aí também para estar junto, ajudar o grupo aí que já usa filmes, que queira também desenvolver, estamos disponíveis e também disponíveis até para fazer itinerância. A gente pode organizar aí alguma coisa para estar com vocês nas cidades também, tá? Ótimo. Nossa, maravilha, uma boa notícia aí para nós. E então é isso. E nós passamos agora também algumas divulgações da Aracê. Nós temos no próximo sábado, dia 11 de outubro, o passeio bioenergético que ocorre no Campus Aracê, que fica localizado aqui no distrito de Domingos Martins, no Espírito Santo. Quem tiver, né, por perto ou conhecer alguém que mora aqui na região, está super convidado. É sábado, dia 11, das 14 às 17. E também temos um outro convite para o final de ano, que também vai acontecer no Campus Aracê, que é a Semana da Serenologia. Acontece do dia 26 de dezembro ao dia 1º de janeiro. Então, lá vamos ter várias atividades. Uma delas é o Fórum de Serenologia, o Encontro de Serenautas. Vamos ter curso, vamos ter também lançamento de livro, outra versão aí do passeio bioenergético. Enfim, muitas atividades que a gente convida aí a todos para compartilhar e fazer participar com a gente. Tá certo? Agora abrimos para a nossa foto oficial e finalizamos. Ana, Ah, não, eu a quero, Ana também tem. Por favor, Ana. é, Estava esquecendo. Diga lá. eu quero divulgar, né, a primeira turma em Foz do Iguaçu do curso AMD, Autoconscientização Multidimensional. Esse curso é da linha de pesquisa da Conscienciologia Aplicada. É um curso que acontece em 10 módulos, é um encontro por mês, e no final tem a imersão no Campus Aracê.
Quem quiser mais informações, pode acessar pelo www.arac.org ou pelo celular 45 99118 3639, tá? Os interessados fiquem à vontade aí em entrar em contato conosco. E eu acho que faltou a Ana Paula fazer a divulgação dela, né? Ou ela Não, já falou falei. Ela do já filme? falou, ela Ah, já desculpa, emendou. me distraí então. Ah, As agora é só a nossa pontuações, foto, então vamos à foto. é, as pontuações de hoje foram 14 participações e 14 perguntas. Legal, legal. Então, aí o sorriso maravilhoso de todos e vamos registrar esse dia memorável. Vamos lá. A gente agradece aí bastante a presença de vocês e contamos com vocês no próximo Debatologia Online, que vai ocorrer em novembro, no dia 2 de novembro, ok? Até lá, então, pessoal. Legal, Abração. gente. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. tchau.